O meu nome é Wanda Narciso, eu sou técnica superior no IAPMEI, nomeadamente na Direção de Proximidade Regional e Licenciamento, numa área específica que é a área de clientes de empresas das indústrias de base tecnológica. Essa é aquilo que eu digo que é quase uma pergunta de $1 milhão. Se eu soubesse a resposta e conseguisse executá-la, mas pronto, eu acho que isto não é apenas uma questão de se criarem startups. Como nós sabemos, os unicórnios, para termos unicórnios, precisamos que as empresas cresçam e que cresçam aqui. E esse, neste momento, é o grande desafio, é retê-las no país e fazer com que elas não mudem a sua sede e que não vão crescer lá para fora. Pensando um pouco, eu acho que há 3 ou 4 coisas essenciais. Por um lado, ter mais capital de crescimento. Nós já temos muito capital, seed capital, capital semente, mas precisamos ter um capital mais estruturado e de montantes mais elevados para um capital de crescimento. Depois, acho que é muito importante facilitarmos o acesso a compradores sofisticados e internacionais, e isso é muitas vezes também uma dificuldade, e é uma das razões porque as empresas com potencial para serem unicórnios muitas vezes acabam por fugir. E depois eu acho que era também essencial haver uma maior ligação e articulação entre os diferentes atores, e estou a falar desde os centros de investigação nas universidades até quem ajuda à internacionalização. Se nós conseguíssemos articular melhor estes diferentes atores e ter o tal capital de crescimento, acho que poderia ser um ambiente mais favorável a termos unicórnios, mas não é uma receita. As empresas, as PMEs, mais tradicionais, precisam muitas vezes de um apoio que é mais permanente, mais consolidado, mais orientador e que tem muitas vezes para uma eficiência e para uma competitividade que vai surgindo ao longo do ciclo de vida. E nós podemos apoiar uma PME durante 20 anos nos diferentes estádios. Quando estamos a falar de startups, sobretudo aquelas que ambicionam ser unicórnios, não há 20 anos. Por isso tem que ser tudo muito rápido e muito mais seletivo. E tem muito a ver com essa rapidez. E as instituições públicas, é verdade, não são exatamente as mais céleres a dar esse apoio. Eu acho que o IAPMEI tem tentado fazer esse caminho, mas ainda há algum caminho a fazer, que é exatamente segmentar melhor os apoios. Nós não podemos olhar apenas para a dimensão da empresa ou para o setor, temos também que olhar para a sua ambição. e aí há todo um caminho que todos nós temos que fazer. E depois ainda há uma coisa que eu acho que é muito importante e que tem a ver com a tolerância ao risco. E nós todos, como sociedade portuguesa em geral, como pessoas, como instituições públicas, como os bancos, somos muito aversos ao risco. E para ser unicórnio é preciso apostar numa coisa que é muito arriscada. São ainda setores muito específicos, que têm ciclos de desenvolvimento do produto longos, habitualmente, muito intensivos em capital, com uma regulamentação muito pesada, e mais do que nunca o que é preciso é pôr diferentes interlocutores e diferentes responsáveis no ecossistema a comunicar e a tentar remar todos no mesmo sentido. Para mim até há aí 2 níveis. Por um lado é serem apoios que são pensados para as startups com ambições de ser unicórnios, mas depois especificamente para estes setores acho que ainda é preciso uma atenção específica em alguns casos para se poder dar esse salto. Eu acho que uma coisa importante é não tentar copiar os modelos, ou seja, eu acho que há fatores que são importantes e nós podemos tentar aprender algumas lições com os melhores modelos, mas eu não acredito muito que haja um modelo que dê para todo o lado.
e para todo o tipo de empresas, tal como vimos que era preciso segmentar as empresas, também acho que tem que segmentar os apoios conforme as regiões onde estão inseridas essas empresas. Depois, eu acho que eventualmente uma das coisas que se pode aprender aqui com o exemplo do Alentejo é também vermos o que é os recursos endógenos de uma região e tentar aproveitar esses recursos endógenos, que pode ser das agriculturas à pedra, e estamos a falar em coisas muito primárias, mas que podem vir a ser empresas sofisticadas, ou seja, não pensar também só nos tais novos setores, que são importantes, mas também ancorar um bocadinho nos recursos endógenos da região. E eu acredito mesmo que, a partir de coisas endógenas e nascidas no Alentejo, se podem fazer empresas muito boas e com potencial de escalar. Antes disso, só fazer aquela ligação com o que dissemos anteriormente sobre o norte da Europa. Eu acho que eles têm uma tradição, um historial de cooperação entre todos muito maior do que Portugal. Eu acho que nós já evoluímos, mas acho que ainda estamos longe de atingir alguns espaços de diálogo e de cooperação que existem nesses países. E aí é um papel que eu acho que o IAPMEI tem vindo a desenvolver e ainda pode desenvolver mais, que é um pouco fazer esta articulação entre os diferentes intervenientes. Porque quando nós cooperamos, e se nós cooperarmos verdadeiramente, isso não acontece, que é evitar que as iniciativas se dupliquem. E aí uma instituição pública com as responsabilidades e competências do IAPMEI, acho que está bem posicionado para fazer alguma articulação entre diferentes setores. Depois, com as incubadoras e com as aceleradoras, centros de inovação, outros temas, eu acho que o que o IAPMEI pode fazer é agregar valor, ou seja, a iniciativas que já se desenvolvam, lá está, mais uma vez, não duplicando esforços, mas vendo do portfólio de instrumentos e de programas que o IAPMEI tem, o que é que pode complementar o trabalho de outros atores. E eu acho que isso é um processo que o IAPMEI tem vindo a fazer, nunca está concluído, mas está muito melhor do que estava há 30 anos atrás. A teoria diz-nos que nós devíamos analisar tudo isso, inclusive o potencial de crescimento, através de indicadores muito objetivos. Isso nem sempre é fácil de fazer, sobretudo quando avaliamos uma startup. E uma startup, por definição, tem nenhuma história ou pouco, e às vezes os indicadores começam-se a complicar. E temos mais que pensar em indicadores de futuro e em projeções das tais que querem ser unicórnios. Mas há coisas que eu, quando falo com essas empresas, gosto de averiguar e acabam por, eventualmente, não são tão objetivas quanto aquilo que eu desejaria, mas é o que nós muitas vezes temos que utilizar porque é o que temos. Por um lado, avaliar a ambição internacional delas, ter um modelo de negócio que é realmente replicável para lá da nossa região e do nosso país e até muitas vezes da União Europeia. Tem que ter uma equipa forte e não estou a pensar só na equipa tecnológica, mas também numa equipa de gestão e uma equipa de vendedores que são aqui muito importantes e por isso tem que ser forte. E depois, mesmo em setores ditos tradicionais, tem que ter uma tecnologia que seja diferenciadora. E depois tem que ser muito bons a argumentar qual é a sua vantagem competitiva. E isso tem que ser à prova de bala, quase, ou seja, fazendo N perguntas, eles têm que sustentar de uma maneira, e estou a pensar quando essas empresas fazem um pitch para captar financiamento, que têm que estar muito bem preparadas e ter o seu argumentário, porque é que a minha empresa é aquela onde vale a pena investir, muito bem preparado. Mas nós temos, IAPMEI, e nomeadamente alguns projetos do IAPMEI, como a Enterprise Europe Network, têm trabalhado em
em arranjar checklists, vamos dizendo assim, com esse tipo de perguntas e com esses indicadores. Lá está, muitas vezes são indicadores de futuro e não de passado, porque as startups não os têm, para podermos avaliar melhor esse modelo de escalabilidade ou não. Eu acho que as agendas mobilizadoras, que eu não sou uma especialista, mas acho que vai ser um caso de sucesso e é um bom exemplo. Eu acho que a região tem evoluído e colabora cada vez mais, por isso a questão de articular todos os atores é uma coisa que eu acho fundamental. A tal questão de não pensar que uma solução serve para todo o tipo de empresas e que serve para todas as regiões. É muito mais exigente para os sistemas públicos e para os sistemas de apoio fazer sistemas à medida do que fazer um que servisse para todos. Mas não há dúvida que não podendo ir caso a caso, empresa a empresa, tem que ir segmentando cada vez mais. Portugal tem feito isso. Há uns anos não havia apoios, por exemplo, à ideação. E o Startup Voucher que o IAPMEI implementou já há uns anos foi o primeiro apoio estruturado à ideação mesmo. Por isso lá está, e vendo o que se faz noutros países e onde é que estão as falhas, e aí eu também acho que é uma função das entidades públicas, é atuar onde está uma falha de mercado. Quando os outros começam a fazer, e os outros estão a referir ao privado, o público tem que estar atento e procurar outras coisas. E há sempre onde atuar, não esgota a atuação.